Aleluia. Graça e paz, irmãos. As crianças do Cotinha fácil lá. Não é isso? Pode ir, crianças. Que bom. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Juízes. O livro de Juízes, capítulo 6. Irmãos, é muito bom estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? E se você chegou aqui triste ou abatido ou cabisbaixo, eu quero dizer que o anjo do Senhor está aqui. E aqui onde o anjo está, tem cura, tem libertação, tem vida, tem liberdade. Onde o anjo do Senhor chega, tem renovo. Então você pode sentir-se à vontade neste lugar. Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim a palavra. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subia com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos subi do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não desses ouvido à minha voz. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos, deixa a Bíblia aberta aí em Juízes. E eu vou orar por você e por mim. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa palavra e que nessa noite, ó Pai, o Senhor traga revelações em nossos corações e nos fortaleça para que os nossos pés que muitas vezes têm sido saqueados pelo inimigo, têm sido terrivelmente abatidos pela mão do destruidor, esses pés possam se firmar na Tua palavra e que possamos reaver cada vez aquilo que o inimigo tem tirado de nós e nossas riquezas possam aumentar para glorificar o Teu nome. Não somente a riqueza física, Senhor, mas a riqueza de relacionamento, a riqueza espiritual, a riqueza da alegria, a riqueza de família, Senhor, tudo. E que todas essas coisas, Senhor, em nome de Jesus, possam ser restituídas ao Teu povo, para que o Teu povo possa glorificar o Senhor. Refere, Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém
e amém. Queridos, eu quero falar nessa noite, e eu já até falei sobre esse tema aqui uma vez, as 4 revelações que nos levam à vitória. 4 revelações que nos levam à vitória. Né? E o Espírito Santo vai aplicar essa mensagem em nosso coração através da vida de Gideão. E é interessante essa história, porque ela nos fala dos filhos de Israel, povo que estava debilitado, povo que sofria do ataque dos midianitas, e tudo que Israel plantava, na hora de colher, na hora de estar recebendo, na hora de estar no bem bom, vinham os midianitas, juntamente não só os midianitas, os animais, tudo que os midianitas tinham, vinha para cima de Israel e destruía tudo. Aquilo que Israel produzia, ele não colhia nada. Né? Ficava frustrado, impotente diante daquela situação. E quando nós plantamos alguma coisa, nós pagamos um preço. Quando você planta, quando você investe, porque plantar fala de algo de expectativa. Porque quando você investe, você quer algo de retorno. Construir uma família, construir casas, né? Construir a igreja. Nós queremos retorno. E de repente vem o midianita e rouba tudo. Então, pessoas que estão passando por este processo de perder, Deus vai nos falar, nos dar direção, vai nos mostrar como nós vamos lidar com essa situação. E Deus levanta um homem chamado Gideão. Gideão vai ser usado para libertar Israel. Porque Gideão vai praticar alguns princípios. E que nós também precisamos praticar princípios. Gente, essa manhã foi muito boa aqui. Quem esteve aqui participou. Eu creio que foi, não foi, pode dizer a melhor, mas foi uma das melhores escolas dominicais que nós tivemos. Mas tudo isso começou ontem à tarde, com 4 homens aqui, sem saber o que fazer, né? Perdido. Primeiro 2, eu e o Peu chegando. Cadê o Peuzinho? A Peu, levanta a mão aí, Peu, tá aqui não? Tá não. Depois chegou o Varguinho e o Ostaco, né? E nós damos uma geral nessa igreja aqui, mas sem saber para onde que íamos. Mas o gostoso não foi a geral, foi o que aconteceu depois. Foi um bate-papo que nós saímos depois das 10 horas da noite. Isso começamos 3 horas, 7 horas. 7 horas de relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque nós falamos sobre princípios. Nós não podemos esquecer que Deus trabalha com princípio. Não é simplesmente algo que vai acontecer porque eu vou fazer uma oração e essa oração vai chegar no trono da graça de Deus. Não. Tem algo mais. Tem princípios que nós temos que praticar. Assim como Gideão praticou. E aqui eu quero falar com você sobre 4 revelações que Gideão teve antes dele conquistar tudo aquilo que os midianitas estavam roubando. E quando eu falo revelação, querido, muitas pessoas pensam, né? Vem uma revelação agora, o pastor vai tremer e vai acontecer algo. E eu quero falar com você, querido, que muitas vezes nós ficamos procurando esse algo extraordinário. Muitas pessoas ficam procurando algo extraordinário nas pessoas. Não, a Maria Chiquinha tem o poder de revelar. Não estou questionando. E não quero dizer para você, não sou contra. Não precisa olhar para mim com essa cara e falar, não, pastor. Não. Tem irmãs, tem irmãos que recebem do trono da graça revelações tremendas. Mas eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes você deixa de vir ao culto. Você deixa de vir na reunião de oração. Você deixa de ir à célula. Você deixa de ir no encontro de casais. Gente, que maravilha. Vagão. Acho que tem que fazer 2 vezes por mês esse encontro de casais. Foi tremendo na casa de Júnior. Cadê Júnior, não? Júnior. Aí, ó, Júnior tá aí. Júnior e Tati. Levanta aí, Tati. Beleza.
que você que é casal não foi, perdeu. E quer falar com você, casais? Dia 25 de outubro vai ser na casa do pastor. Quem não sabe, pega o endereço que fica 210 quilômetros. 210 metros daqui da igreja. 210 metros, muito pertinho. Vai ser muito bom também. Então, nós temos que entender que há princípios. Nós precisamos seguir esses princípios. E revelação, quando nós pensamos em revelação, não é essa tremura, não é o jogar búzios, que muitos aí tem uma tal de uma que está jogando búzio aí, né? Tem outra assim, tem revelação. É tirar o véu. Tirar o véu. É alguma coisa que está escura, está escondida, nós não enxergamos, e aí Deus vem e traz à tona e nos revela. Então, tem algo aqui nessa noite que nós precisamos aprender. A primeira revelação que Gedeão tem nessa história é, olha só o versículo 12, Juízes, capítulo 6, versículo 2. Então, presta atenção, olha só. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, a primeira revelação que nós precisamos aqui é que o Senhor é comigo. Deus é com você, querido. A primeira revelação que está à tona, e o primeiro princípio que você tem que entender é que Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é contigo. Não adianta. Deus é com você. O Senhor está contigo. E essa noite é noite de fazermos essa reflexão. Eu quero tomar de volta tudo que o diabo tem tomado de mim, da minha família. Eu quero tomar de mim em algumas áreas da minha vida. Agora, a primeira coisa que eu tenho que aprender, que eu tenho que tratar. Deus é contigo? Deus é comigo? O Senhor é comigo? A pergunta é essa, querido. Deus é com você? Hoje pela manhã nós falamos isso. Deus é com você? Tem pessoas que estão servindo a um Deus que não experimenta desse Deus, que não se envolve com esse Deus, que não deixa Deus ser Deus na vida dele, não deixa Deus participar. Muitas vezes se fecha e fala assim, ó Senhor, eu estou aqui para te servir. Aí quando Deus começa a tocar, não, Senhor, mas aqui não pode. Esse quarto aqui é de estimação. Esse quarto aqui, Senhor, tem os meus ídolos. Qual que é o seu ídolo? É o Cruzeiro Esporte Clube? É o Atlético Mineiro? É o seu carro? É a sua moto? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu diploma de doutor? Quando Deus começa a tratar, não, eu sou doutor advogado, ninguém vai, espera aí, Deus está tratando é com a pessoa, Deus está tratando com seu título, não. Muitas vezes você está escondendo atrás do seu título. Eu sou, você não sabe quem eu sou não, pastor? Eu sou, cara. Então, quando Deus começa a tratar, Ele quer tratar com você, querido. Deus é contigo. Deus tem colocado você no banco de castigo. Deus disciplina a quem Ele ama. Pastor, mas o senhor não sabe que Deus, é o que Meire falou aqui, às vezes nós pensamos que é o diabo que colocou e levantou Simeei lá para tratar de Davi. Não, foi Deus que levantou e falou, vai lá, para você entender que você depende é do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que somos. Meu nome, meu sobrenome. Então a primeira coisa aqui, querido, e essa reflexão eu tenho que fazer. Estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Será? Se uma coisa que tira, na verdade, são várias coisas, mas essa é mais forte. Uma coisa que tira o homem da presença de Deus é o pecado.
O pecado não afasta Deus de mim, mas me afasta de Deus. Então, se Deus não é comigo, se eu não tenho essa segurança de que eu estou andando com Ele, Ele está comigo, eu vou fracassar. Eu vou cair. Põe seu dedão aí e vai lá no Novo Testamento e abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Olha só, nada mais, nada menos que o doutor, professor, mestre, apóstolo, servo do Senhor, Paulo de Oliveira, ou não sei onde era Paulo de Oliveira, não, doutor Paulo, né? Olha só o que Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, ó. Alguns que desprezaram a boa consciência naufragaram na fé. Alguns que desprezaram a boa consciência naufragaram na fé. Se desprezar o sentir culpado por algo que eu estou fazendo, é algum princípio que eu não estou praticando. Se isso me acusa, ou se eu tiver dúvida que Deus está comigo, eu vou falhar, queridos. É por isso que Deus trabalha primeiro este princípio. Eu sou contigo. Olha o que ele fala. Volta lá para Josué capítulo 6, versículo 14. Não, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu e ele disse: o Senhor é contigo. Esse é o primeiro princípio que temos que entender. Uma noite de concerto com Deus. Uma noite de restauração. Deus é comigo. Se não for, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a minha vida e tenho que direcionar para que essa vida seja uma vida que agrade a Deus. Davi chega a dizer assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se eu não estou agradando, se eu não estou fazendo a vontade de Deus, se Deus não é comigo, então nós temos que mudar. Pare agora. Pare. Ainda dá tempo. Deixe o que está afastando você de Deus. É o pecado? É a soberba? É a luxúria? Porque senão podemos cair nas mãos dos midianitas e os midianitas roubam tudo. Faz um arraso. Tudo que você produzir. Tudo que era comida. Tudo que era fruto do trabalho dos israelitas, o midianita levava tudo. Por quê? Porque não estava nada certo. Não estava nada. Talvez a vida amarrada financeiramente das pessoas, não só a vida financeira, porque a vida financeira acaba atrapalhando a estrutura familiar. Aí tudo começa a abalar. Mas por que razão? Olha só, volta lá em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal. Por isso o Senhor os entregou aos midianitas. Por 7 anos. E por isso Deus vai e procura o homem. Deus vai e procura Gideão. E nessa noite Deus está procurando um homem, uma mulher, Gideão, Gideoa. Se coloca nessa brecha. Opa, eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo para agradar a Deus. Para Deus ser comigo. Querido, talvez você está até desesperadamente fora da igreja.
Mas, pastor, eu estou aqui dentro. Estou falando da igreja, esse templo físico, não. Igreja, o templo espiritual. Talvez você está longe. E eu quero dizer para você, aparentemente, as coisas parecem boas. Mas tem um versículo que fala assim, há caminhos ao homem que parece ser perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Então eu quero convidar você nessa noite a pensar, a refletir. Se tem alguma coisa errada, e quem está entendendo isso, vai consertar a sua vida. Edificar um altar ao Senhor. Fazer igual Gideão. Gideão foi à presença do Senhor. O versículo 24, olha só o que diz o versículo 24. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Gideão, ele constrói um altar. Em qual momento? No momento de alegria? Onde estava tudo bem? Onde as coisas estavam andando maravilhosamente bem? Não. Quando os midianitas tinham atacado Israel, tinha deixado uma tragédia, e nessa tragédia, Gideão ainda teve força para edificar o Senhor, porque o Senhor estava com ele. Por isso, no meio de tudo isso, nós devemos edificar um altar de paz. Talvez você esteja terrivelmente desesperado, uma situação de calamidade. Faz igual Gideão. O Senhor é a minha paz. Ele está comigo. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou desfrutar dessa presença. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo caminho do vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Queridos, nós temos que entender. Deus é contigo. A presença do Senhor é real na sua vida. É o primeiro princípio. Jovens, adolescentes, cuidado. Há um índice muito grande. Nós ficamos pensando que a morte só chega depois dos 70, 80, não, 90 anos. Um índice muito grande. 33% dos jovens não estão chegando aos 30 anos. 33%. Isso não é só no Brasil. Então, cuidado. Presta atenção. A palavra de Deus te chama. Ande com o Senhor. Porque não tem problema. Se eu estou com o Senhor, incomparavelmente melhor estar na glória. Mas se eu não estiver com o Senhor, terrivelmente é estar no inferno. Então, cuidado. Como você tem andado? Você tem andado com o Senhor? Deus é com você? Você tem uma vida devocional com o Senhor? Você tem tirado esse tempo para com o Senhor? Então pense nisso. Então é esse primeiro princípio. O segundo princípio está no versículo 14. Olha só o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Segunda coisa que eu tenho que entender aqui, o segundo princípio, querida, é uma revelação para mim e para você. Eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer? Então, segunda coisa, eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Deus tem um propósito na sua vida e um propósito grandioso. Ah, pastor, ninguém se importa comigo. Oh, pastor, eu fiquei 6 semanas sem ir na igreja. Não houve nenhum telefonema. Querido, você tem um chamado. Deus está te buscando. Deus está buscando você a todo momento. Ele está falando a toda hora. E você não entendeu que o chamado de Deus é irrevogável. Deus não muda. Aquilo que nós estudamos hoje, aquilo que Deus enviou,
Jesus não jamais lança fora, porque Ele tem um plano grandioso na minha vida e na sua vida. Na vida de Gideão foi da mesma forma. E agora, se você não tiver certeza desse chamado, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir, você vai desanimar. Quando vier uma tribulação, você vai duvidar. Talvez você possa até pensar assim, não, eu precipitei. Eu batizei, mas eu precipitei. Não era isso que eu tinha que fazer. Eu quero dizer para você, querido, isso é Satanás trabalhando nos nossos ouvidos. Porque quando Deus nos chama, Ele nos põe a sua herança, o selo, o Espírito Santo. E por isso nós temos que entender que essa revelação é poderosa na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque Deus te vocacionou, te deu uma grande comissão. E uma ordem dada, ela só pode mudar essa ordem depois que você cumprir. Principalmente nós que somos soldados de Cristo, nós entendemos uma ordem, uma ordem quando o superior nos dá, uma hierarquia. Sim, Senhor. E Deus nos deu essa ordem através do seu Filho, o general Jesus Cristo. Ele deixou bem claro: ide ao mundo e pregai o Evangelho. Nós estamos nessa peleja, nós estamos nessa ordem. E aí você pensa, não, pastor, mas eu estou estudando ainda. O mundo, você está estudando, você está na sua escola, você está pregando, você está no seu trabalho, você está pregando, onde você estiver, você está falando, sem precisar abrir sua boca. Na sua casa, mulheres, maridos, né? Nessa jornada nós temos que estar nesse ide empenhado. Eu fui chamado, eu fui vocacionado, e me comissionou, me deu uma ordem. Então você, jovem, você, adolescente, na sua escola, prega. E a pergunta é, você está onde Deus quer que você esteja? Você está fazendo o que Ele mandou você fazer? Você está cumprindo o seu chamado? Deus fala com Gideão, eu te enviei. Eu estou contigo, eu te enviei. E essa revelação é tremenda, queridos. Deus te enviou. E foi essa revelação que sustentou Moisés. Deus mostra a sarça para Moisés e manda Moisés, você vai libertar o povo de Israel, do Egito. Você vai tirar o povo do Egito e vai levar para Canaã. Aí Moisés sai e chega diante do faraó. Eu vou sair daqui. Aí o faraó, Moisés, eu te conheço, menino. Que sair que nada, que Deus é você serve? Para de bestagem, você não vai sair daqui. Pior, eu vou aumentar o serviço para eles. Esses seus irmãos vão ser escravos e vão trabalhar mais agora. Aí se Moisés tivesse desistido, ela, meu Deus do céu, fui lá, mas não deu certo, eu falei. Pelo contrário, Moisés voltou e falou, não, eu vou sair daqui pela segunda vez, pela terceira vez. E Moisés não desistiu. Até Moisés dar aquela profecia de matar todos os primogênitos ali, que o faraó endoidou, né, sem contar as pragas. E foi acontecendo. Se Moisés não tivesse essa convicção, se Moisés não tivesse entendido, ele jamais ia enfrentar o faraó. Né? Então, nós temos que entender que Deus nos deu uma missão. Deus nos chamou. Você é chamado, você é vocacionado. Você tem que entender esse ponto. E a Bíblia diz que os homens ímpios, eles muitas vezes entendem e buscam os deuses deles. E nós fazemos igual Jonas. Corremos e vamos esconder e dormir no navio. E vai lá, bate na porta. Jonas, você está dormindo? O que foi? Que Deus é esse que você serve? Eu sirvo o Deus vivo e verdadeiro. Então vamos morar com a gente, moço. E por causa daquilo, aquele navio quase se perde. Quase.
A carga foi embora. Eu quero falar com você, querido. Quando você foge do seu chamado, quando você sai fora querendo esquivar desse chamado, talvez você não está perdendo nada, mas a sua família está. A sua família está sofrendo. Esse chamado que você foi chamado para estar à frente, nessa delegação, dessa comissão que Jesus nos comissionou de uma forma maravilhosa e nos deu o poder dos céus para pegar em serpentes. E se tomasse veneno, esse veneno não nos ia fazer efeito algum. E aí quando nós esquivamos disso, a nossa família sofre. Aí você vê tantos acidentes com filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de crentes. Não estou falando que é por causa disso. Tem outras coisas, outros fatores. Mas a maioria dos casos que acontecem, você pode perceber. Por que a filha de fulano de tal morreu? Porque o pai, muitas vezes, desviou, vacilou, e vem o caos. Vem a obra a se perder. Então, o seu chamado, você não negligencia ele. Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus não abre mão disso. Então, nós temos que entender isso, querido. E quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós atrapalhamos todo mundo. Todo o barco. Atrapalha a família. Atrapalha as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito sério. Muito sério. Nós temos que parar e entender. O que Deus me chamou e essa prova, como é que eu vou fazer? Eu tenho essa vocação. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou envolvendo com essa obra de Deus. E a terceira revelação é esta. Juízes 7, versículo 2. Olha o que nos diz. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Terceira coisa que nós temos que entender como princípio é que Deus já me deu. Deus já te deu. E isso é demais. Sabe por quê? Gideão é convencido por Deus que Deus andava com ele. Eu ando contigo, Gideão. Gideão é convencido por Deus que ele tinha um chamado. Não tinha dúvida. Agora, Gideão é convencido por Deus que ele tinha muito mais do que ele precisava. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem muito mais do que você precisa. Deus já te deu. Deus não precisa de dar mais nada. Se eu tivesse um carro vermelho 2013, aí eu ia fazer evangelismo, pastor. Ia nada. Você já tem. Você já tem 2 pernas, 2 braços, um corpo que funciona perfeito. Você concatena essas ideias, você pensa, você anda, você move, você tem saúde, você tem uma família, você tem um teto. Você alimentou essa tarde, essa manhã você almoçou, essa noite vai comer ainda. Você tem tudo. Se eu não precisa de mais nada. Pelo contrário, cuidado. Para de reclamar. Para de ficar falando blasfêmia contra Deus. Deus, o Senhor deu para ele, não me deu, tá vendo? Eu queria aquela bicicleta rosa com cestinha amarela. Cuidado, querido. Cuidado. Cuidado com o Sky da vida, que deixa você plantado num sofá e não sai para evangelizar. Cuidado, Deus já te deu. Deus deu até as pessoas para você falar. Deus é um Deus tão grandioso que ele já trabalha e fala: fulano vai passar perto do pastor, e se o pastor não falar nada, perdeu a oportunidade. E eu falei. Aproveitei a oportunidade.
Mas muitas vezes Deus nos dá e nós jogamos fora. Nós não aproveitamos. Né? Deus falou com Gideão: moço, você tem 32 mil soldados, isso é demais. Vão cair aí pela metade. Gideão endoidou. Tem demais ainda, cai ainda. E foi caindo, chegou a 300. Gideão falou: agora eu estou arrasado. Aí Gideão falou com Deus, né? E Deus falou: faz uma prova comigo. Vai lá no acampamento dos midianitas. E eles ouviram: moço, esse exército de Gideão é um exército muito poderoso. Gideão teve que ouvir: você tem um exército forte, querido. Nós temos um exército forte. Nós temos a igreja. Essa igreja, não é a igreja esse templo, não. É a igreja, o templo vivo do Espírito Santo. E quando essa igreja começa a orar, coisas maravilhosas começam a acontecer. Você tem orado? Você tem colocado seu joelho no chão? Você tem agradecido a Deus pela sua vida? Pelo que você tem? Não, pastor. Estou com muita preguiça porque... Aí eu estou falando: não, estou muito magra, pastor. Aí outra chega: eu estou muito gorda, pastor. Aí só reclamação. Esquece que tem saúde, tem família, tem um lar, tem o conhecimento da palavra, tem o Espírito Santo em você. Deus já te deu, querido. Deus já te deu. Nós temos que entender isso. Nós não podemos ficar focados nos 31.700 soldados que Gideão perdeu. Muitas vezes nós ficamos focados nisso. Né? De 32 mil caiu para 300. Aí nós ficamos focados: eu não vou para a igreja não, porque Deus tirou aquilo que eu mais gostava. Tirou, querido? Vamos ao extremo aqui. Se Deus tirar um filho seu, se Deus tirar sua esposa, será que se Deus tirar seu marido? Hein? Se Deus tirar a condição de você continuar estudando, se Deus tirar o alimento de cada dia, nós temos que pensar, querido. Olha que maravilha que nós temos um país livre para falarmos do Evangelho, para estarmos, né, nessa liberdade. E nós ficarmos sentados de frente a uma televisão assistindo um Faustão da vida. Quantos hospitais abertos de 1 às 3 para fazermos visitas? Ah, pastor, mas eu não aguento. Irmão, e o dia que você estiver lá? Cuidado, Deus já te deu muita coisa. E a lista é vida, é saúde, é família, é bem-estar. O Senhor é contigo. Né? Nós temos que entender isso. Deus já nos deu. E o último lugar para nós orarmos. Primeiro é: Deus é comigo. O meu chamado, Deus já tem me dado. E a última revelação está aqui em Juízes, capítulo 7, versículo 13. Olha só. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. E deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida. A quarta revelação é essa. Eu tenho que entender as respostas de Deus. Você tem que entender. Deus responde. Deus responde sim. Deus responde não. Deus responde: pera aí, vai devagar. Deus vai respondendo.
nós não temos nossos ouvidos espirituais abertos, nós não entendemos. Gideão entendeu, né? Gideão, olha só, Gideão chegou bem no momento que o homem estava contando esse sonho a um amigo. Então escuta. Gideão escuta. E Gideão entendeu. E teve coragem de fazer. Porque ele entendeu que Deus era com ele. Ele entendeu que ele estava cumprindo um chamado. Aí ele pega um servo. Purar. Vamos continuar lendo essa história aqui? Olha só. Tendo ouvido de Gideão, então repartiu os 16. Não, leu 14, 15, né? Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trompetas e cântaros com tochas nele. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer, eu assim fareis. E quando eu tocar a trompeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Olha aqui. Gideão entendeu. E ele correu. E chamou todo o povo dele e foi atacar. Atacar. Em primeiro lugar, ele entendeu que era uma revelação de Deus para ele. Em segundo lugar, que ele entendeu que aquele lugar que Deus mandou ele estar, ele foi. Ele entendeu que Deus deu a ele 300 homens para lutar com aquele povo. E ele entendeu que Deus, naquela mensagem, estava respondendo para ele. Então, nós temos que entender, querido, que nós temos que parar de contar. Parar de contar o que você perdeu. Para de ficar olhando naquela possibilidade que você teria, né? Você teria. Você teria. Para de ficar olhando o que você teria. Certa feita, o pastor me chamou, eu trabalhei com loteria há mais de 20 anos. Aí o pastor falou: ô Jonas, você entende muito de jogo, prognóstico, isso e aquilo, fala sobre loteria. Eu fui lá para Gênesis 17, né? E preguei sobre a vida de Abraão e de Ló. Eu falei: ó, Ló teria muitas coisas se não tivesse ficado olhando para o seu tio Abraão. Tem gente que fica nessa loteria, né? Ah, se eu ganhasse loteria. Você tem jogado, irmão? Ah, se loteria. Teria. Cuidado, é saquetel furado. Não tem. Para de reclamar. Para de ficar olhando as coisas que perdeu. Olha as possibilidades que Deus está deixando para você a partir dessa visão, dessas revelações, onde você vai falar: espera aí, eu vou tomar uma postura. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou pelo Senhor e pela igreja de Jesus. Não precisa nem falar pelo Senhor e por Gideão, né? Ou pelo Senhor e pelo Wagner, pelo Marcelo, pelo Jonas. Não. É pela espada do Senhor Jesus Cristo. Eu vou. Então, queridos, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Deus nos dá estratégias malucas. E essas estratégias funcionam. Mas eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho que entender o que Deus quer comigo. Eu tenho que saber que Deus tem um plano maravilhoso para colocar em prática e que vai funcionar. E que vai acontecer. E talvez nessa noite você chegou aqui e falou: moço, mas estou tão desanimado. Pastor, as coisas do mundo. Lá em casa, pastor, o senhor precisa ver. Quando não é a mulher, é o cachorro. É o filho. Quando não são as coisas internas, são as coisas externas. É uma faculdade, é uma escola.
Mas se você seguir esses 4 princípios, querido, você vai entender que Deus tem esse plano para você ser mais que vencedor. Você ser um Gideão. Não confiar na força humana, mas saber que Deus é contigo. Deus é contigo. Deus nos dá estratégias. Deus fala conosco. Deus nos leva. Nós temos que ter ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer nos mostrar, quer nos falar. Quer nos colocar em lugares celestiais, aqui na terra. Falar assim, olha, você é mais que vencedor. Você é a menina dos meus olhos. Mas eu estou na vontade de Deus. Eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Eu estou nos planos. Deus é comigo. Deus é contigo, querido. Ele tem um chamado para você. Uma vocação. Deus tem te dado muito mais que você precisa. Muito mais. Você tem escutado as respostas de Deus? Curva a tua fronte. Talvez você precisa ser restituído. Talvez tem coisas que foram perdidas nessa caminhada cristã. Talvez você está falando assim, pastor, mas depois que eu fui para o Evangelho, pastor, as coisas parece que pioraram. Parece que está difícil demais, pastor. Era melhor quando eu estava lá fora. Eu quero dizer para você, querido. Ninguém é aprovado sem passar pela prova. Se você está passando pela prova, você tem que esmerar. Entenda que Deus é contigo. Entenda que Ele tem um chamado, Ele tem uma vocação para você. Entenda que Ele já te deu as armas, as estratégias, tudo aquilo, já está tudo nesse pacote da salvação. Agora, aprenda a ouvir a voz de Deus. Não fique abatido, não fique triste, não fique angustiado. Não saia, permaneça. E Deus vai te dar a vitória. Talvez você precise de uma vitória, uma resposta de Deus essa semana. Eu quero convidar você para estarmos juntos orando aqui. Pastor, eu preciso de uma resposta essa semana porque eu já não estou aguentando a minha vida, tá? Pastor, é decepção demais. Vem aqui à frente. Você que está com a cabeça curvada, se não tem um pedido a fazer para Deus, fica sentado no seu lugar. Mas se você quer receber esse pedido, vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Nós vamos colocar na sua vida. Deus, eu quero, Senhor. O Senhor sabe como que os trem estão amarrados. Eu ando 3 passos para frente, dou 4 para trás, pastor. Parece que tudo desanda. Parece que não tem alívio, pastor. As coisas não acontecem. Eu não estou entendendo. Eu quero dizer para você, Deus quer te dar essa vitória. Deus quer, vem aqui, escuta a voz de Deus. Coloca na presença dEle. Coloca diante do Senhor. Esteja abrindo seu coração agora para Ele e fala, Senhor, o Senhor é comigo, eu não tenho essa dúvida, o Senhor é comigo, Senhor. Eu tenho um chamado, Senhor, eu sei. Eu posso até estar negligenciando esse chamado, mas eu tenho, Senhor. Eu quero ser impactado pelo Espírito Santo dessa noite, para que eu volte ao primeiro amor. E que eu possa estar derramando na Tua presença e fazendo a Tua vontade. Mas eu sei também, Senhor, que o Senhor já me deu muito mais do que eu preciso. O Senhor já tem as estratégias, o Senhor é o general, o Senhor é general. E aqui o Teu servo está pronto a obedecer, porque o Senhor já me deu muito mais do que eu preciso. E agora eu estou escutando a Tua voz, Senhor. Fala, Senhor. Fala para mim entender. Fala, Senhor.
Tem mais alguém que precisa de uma vitória essa semana, querido? Vem aqui. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor quer te dar essa vitória. Ele quer fazer você mais que vencedor. Ele quer fazer você sair e andar altaneiramente, de cabeça erguida, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o autor e consumador e saber que você é um vencedor. Você pode. Vou estar orando por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui diante do Senhor e o anjo do Senhor passa por este lugar, Senhor. E se porventura alguém aqui está precisando de cura, ó Pai, o Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura, esteja tocando e visitando aqui com poder e graça, para que possa queimar nesse corpo, Senhor, e tirar tudo aquilo que não presta, Senhor. E que essa vida possa estar sendo restaurada fisicamente para a Tua glória, Senhor. Mas porventura tem algum trauma, uma cura que precisa ser tocada de forma especial como uma cura emocional, Senhor. Um trauma de infância ou algo, alguma coisa que tem impedido o Teu servo de prosseguir, Pai. Toque também, cura em nome de Jesus, Pai. Mas se há algo, alguma coisa impedida aqui no lado financeiro, Senhor, empresarial, trabalhista, Senhor. Há aqui, Senhor, pessoas que necessitam de estar recebendo das Tuas mãos. O nosso serviço é servir ao Senhor, Pai. E o Senhor nos dá um emprego para o nosso sustento. Portanto, quebre tudo aquilo que tem impedido o Teu servo de receber financeiramente, Senhor, de trabalhar, de prosperar, Senhor. E que essas vidas, ó Pai, possam ser ricamente abençoadas e prósperas, Senhor. E investir na Tua obra para glorificar o Teu nome, Senhor. Quebre toda e qualquer barreira, qualquer impedimento, Senhor. E traga vitória ao Teu servo em nome de Jesus, Pai. Há também o lado emocional, Senhor. Lado relacional, lado familiar, Senhor. Se há alguma perca, Senhor, de vida, Senhor, de relacionamento, Pai, o Senhor esteja restaurando aqui também, Pai. Traga aqui marido e mulher, sonhos, desejos, Senhor. Pessoas que estão buscando, ó Pai, essa restituição, esse novo comprometimento com o Senhor, Pai. O Senhor abençoa e traga, Senhor, para que essa casa, Senhor, glorifique o Senhor e que essa glória seja muito maior do que a da primeira casa, Pai. Enfim, Senhor, essa noite, ó Pai, seja uma noite de restauração, de restituição, Pai. E que vidas, Senhor, sejam curadas para servir ao Senhor. E a vitória é nossa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Dê um salve de palmas para Jesus. Amém. Podeis assentar. Lembrando você que quarta-feira, 19h30, estaremos aqui. Essa semana, sexta-feira, eu vou estar viajando para a Porteirinha. Você esteja orando. É reunião do presbitério. Eu vou ter que sair mais cedo. Eu vou na sexta e retorno no sábado, depois do almoço, porque à noite eu estarei fazendo um casamento. Como eu sempre falo, eu sou o pastor casamenteiro do presbitério. E essa semana eu faço 2 casamentos para a glória do Senhor, né? Nesse sábado, no outro sábado, o casamento da Poliana, nossa irmã. Então, sábado agora vai ter reunião do presbitério, sexta e sábado. Esteja orando, tanto a minha ida quanto a minha volta, e tudo que for decidido lá. Normalmente, a célula, né, acontecendo, e domingo, escola bíblica dominical. Vamos começar o segundo bloco. Quem é Deus? Né? As apostilas já estão sendo impressas, estão bonitas, e você venha e participe. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Abençoe cada família. Esteja visitando com poder e graça. Toque, Senhor.
Toque em corações, restaura, restitui. E levante a serviço, Pai, para que nós possamos, em todo lugar, estar de cabeça erguida para glorificar o Teu nome. Fortaleça os Teus servos. Que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor. Que a graça do Senhor, as consolações do Teu Santo Espírito e o amor de Jesus que inunda os nossos corações possa inundar não somente nesse dia, mas toda essa semana. E essa semana de alegria, de sucesso, de vitória, Pai. E que Teu povo, ó Pai, possa prosperar em todas as áreas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não saia daqui, 3 abraços, temos um cafezinho ali dentro. Chique.